Hoje, nas Trilhas do Conhecimento, o terceiro e último vídeo sobre o estoicismo. Nele falaremos sobre o relacionamento com os outros, a inconstância e a paz da mente, a generosidade, a felicidade e as consolações contra a morte. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, veja na descrição logo abaixo, clique no link e aprenda o conhecimento para formar uma mente inabalável. Há 2.400 anos, o fundador do estoicismo, Zenão, chegava em Atenas. Por ser estrangeiro, vindo de onde é o atual Chipre, a lei o proibia de adquirir uma propriedade. Assim, ele procurou um lugar abrigado do tempo para divulgar a sua filosofia e foi parar no pórtico da cidade. Em grego, pórtico se chama stoa. Assim, aqueles que se reuniram debaixo da stoa para serem ensinados passaram a ser chamados de estoicos, que significa aqueles do pórtico, e sua filosofia, o estoicismo. Interessante, não é? Ao longo de 600 anos, o estoicismo se aperfeiçoou, ganhou fama como a arte de viver e o antídoto contra o sofrimento. No Império Romano, foi capaz de tocar e transformar mentes de escravos, aristocratas, senadores e até do imperador. Recebam agora a última parte da trilogia sobre a sabedoria de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, expoentes da última fase do estoicismo, sobre as consolações contra a morte. Não despreze a morte, mas se contente com ela, pois ela também é uma das coisas desejadas pela natureza. Porque não foi Deus quem nos fez, não viemos dele, pois se permitam que voltemos para o lugar de onde viemos. Se permitam que, por fim, nos livremos das coisas que nos prendem, já que abandonamos nossas bagagens e saímos do mundo tão nus quanto chegamos. O dia que tememos ser nosso último é apenas o nascimento para a eternidade. Devemos avaliar se uma pessoa vive bem e não por quanto tempo ela viveu. Morrer cedo ou tarde não é a questão, mas morrer bem ou mal. Não é a morte nem a dor que devem ser temidas, mas o medo da dor ou da morte. A morte não é um mal, mas morrer desonrosamente é. Se fôssemos úteis vivos, não seríamos ainda mais úteis à humanidade morrendo no momento e na maneira apropriada? Sobre a paz na consciência. Enquanto uma consciência limpa não teme testemunhas, uma consciência suja fica ansiosa até mesmo na solidão, porque se fazemos só o que é certo, que o mundo todo saiba. Do contrário, o que significa que ninguém saiba, desde que eu mesmo saiba. Triste daquele que despreza a testemunha de si mesmo. A mente sã não se deixa influenciar pelos aplausos vazios, porque ela não se importa com o barulho vindo de fora, desde que esteja tranquilo por dentro. Em lugar algum, o homem pode encontrar mais tranquilidade ou se afastar dos problemas do que quando ele se retira em sua própria alma. Afirmo, a tranquilidade nada mais é do que o bom ordenamento da alma. Quanto mais próximo a mente do homem estiver da liberdade de toda e qualquer paixão, mais próximo da força ele estará. Sobre a providência divina. A natureza universal recebe o nome de verdade, e ela é a causa primordial de todas as coisas que são verdadeiras. Quando você apagar a luz e fechar os olhos para dormir no seu quarto, lembre-se de jamais dizer que você está sozinho. Deus está dentro de ti. Quantas perdas e dificuldades nos afligem como males insuportáveis e que, depois de alguma reflexão, descobrimos serem graças e benesses. A providência está acima do acaso e extrai o bem de tudo. A forma certa de pensar é: eu ficaria feliz se acontecesse isso e aquilo, mas como aconteceu o contrário, Deus proverá. Sobre a felicidade. A felicidade real é um movimento sóbrio e sereno, e só os miseráveis que confundem a gargalhada com o regozijo. A sede da felicidade é dentro, e como não vem de fora, ela não lhe deixará quando for alcançada. Se a felicidade habitasse na matéria, o que é bom para um homem seria bom para o outro. No entanto, muitas vezes a mesma coisa dada a pessoas diferentes tem efeitos contrários. Se a sensualidade fosse felicidade, os animais seriam mais felizes do que os homens, mas a felicidade humana está na alma, não na carne, porque a parte mais alta da atmosfera não admite nuvens ou tempestades. Trovões e vendavais se formam abaixo dela. Esta é a diferença entre a mente má e outra elevada.
A primeira é rude e conflituosa. A segunda é modesta, venerável, contida e sempre tranquila em seu posto. Da mesma forma que todos os rios e correntezas não são capazes de mudar o gosto ou a qualidade da água do mar, é a consciência que determina se o homem será ou não feliz, sobre a inconstância da mente. Do que adianta o raciocínio? Para apresentar posições verdadeiras e rejeitar as falsas. O que é preciso além disso? Também é necessário que sejamos capazes de pôr à prova na realidade o que concluímos e distinguir o que é verdadeiro, o que é falso e o que é duvidoso. É difícil imaginar alguém ficar triste por não conseguir observar o que está na mente de outro homem, mas aqueles que não observam os movimentos de suas próprias mentes necessariamente são infelizes, porque todo culpado é seu próprio carrasco, e a natureza que governa todos nós logo alterará todas as coisas que você vê ao seu redor e fará outras coisas das substâncias delas, de modo que o mundo está constantemente se renovando. Mantenha sua mente tranquila em relação a isso. Cada homem vive apenas o presente e é só isso que ele tem a perder. Sobre o trato com os outros. É mais fácil dar do que receber conselhos. É comum o raivoso condenar outro. Podemos, às vezes, ser sinceros em nossos conselhos, mas nunca agressivos. É melhor poucas palavras, mas com gentileza. Mas é preciso considerar que muitas vezes farei mais bem a um homem protegendo-o da sua vontade do que a ela cedendo. Às vezes é mais benéfico dar e às vezes é mais benéfico negar. Devemos considerar mais a vantagem da doação que o desejo da pessoa. O problema é que o sábio não precisa de conselhos e os tolos não os ouvem. Um bom homem deleita-se com conselhos, enquanto é marca do tolo e do maldoso odiar reprimendas. Mas lembre-se, nem toda verdade deve ser dita o tempo todo para alguém. Procure corrigir ensinando aqueles que estão fazendo o mal, mas se não conseguir, saiba que o perdão lhe foi dado para isso. Assim, aquele que faz o bem a outro homem também faz a si mesmo, não apenas nas consequências de tais ações, mas também no ato de fazer, pois a consciência da boa ação é recompensa enorme para a mente. Não retribuir uma boa ação com outra é desumano, mas retribuir o bem com o mal é diabólico. Não se engane, há muitas pessoas que quanto mais devem, mais odeiam. E aquele que conversa frequentemente com outros deve entender que necessariamente se tornará semelhante a eles, ou tornarão eles semelhantes a si. Assim ocorre quando um carvão se apaga e é colocado em meio a outros incandescentes. Ou primeiro apagará o fogo dos outros, ou os outros reacenderão o primeiro. Nas conversas, evite mencionar excessivamente seus atos, desde que suas ações falem por você. Ofensas cometidas por desejos são mais condenáveis que as cometidas por ira. Enquanto num caso o indivíduo age depois de ter sofrido algum mal, no outro age pelo seu próprio impulso de fazer o mal. Sobre a humanidade. A natureza nos trouxe ao mundo nus e desarmados. Não temos as presas de um urso ou os dentes de um leão, mas nos foram dadas duas bênçãos, a da razão e a da união. Elimine essa combinação e a humanidade se despedaçará, porque aquilo que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. E ninguém que ame o dinheiro, o prazer e a glória ama também a humanidade, mas somente aquele que ama a virtude. Sobre a generosidade. Ó Deus, estou satisfeito com o tempo com que pude desfrutar das coisas que vós me destes. Recebe-as de volta e entregue-as onde quiser. Elas sempre foram suas, e vós apenas me emprestastes. Porque onde quer que haja um homem, há lugar e ocasião para um benefício. Damos a alguns porque são bons, e a outros com a esperança de torná-los bons. Se damos apenas para receber, ignoramos o objetivo mais justo da nossa caridade, comprazer aqueles que não podem nos retribuir na mesma moeda. Ao fazermos isso, transformamos a providência em nossa devedora.
A colheita não está garantida para aquele que semeia, assim como o marinheiro não tem garantias de que alcançará o porto. O soldado não tem garantias que vencerá a batalha e tampouco aquele que casa tem garantias que seu companheiro será honesto e seu filho obediente. Mas por isso devemos deixar de semear, navegar, lutar, casar e ter filhos? Fique atento. Uma coisa é saber como dar e outra é não saber como guardar para si. De qualquer forma, um homem não deve jamais dar com uma mão e negar com o olhar, porque em aparência o papel mais glorioso é o do doador, mas o receptor, sem dúvida, exerce o papel mais difícil em vários sentidos. E é isso. Assim chegamos ao final da trilogia sobre o estoicismo. Esperamos de coração que tudo que abordamos com você seja uma luz na sua mente e traga paz no seu coração. Na semana que vem trataremos de mais um tema interessante. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva para receber os novos conteúdos das Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.